Na semana passada, a cidade de Oslo, na Noruega, anunciou a retirada da candidatura à sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. A desistência causou estranheza, já que Oslo era finalista junto com Pequim na China e Almaty no Cazaquistão. Ou seja, já havia passado por outras etapas eliminatórias. O caso levantou questionamentos sobre a enorme lista de exigências que o Comitê Olímpico Internacional faz e também sobre o elevado custo dos Jogos. Para falar sobre essas e outras questões, nós convidamos aqui o jornalista esportivo Michel Castelar. Seja bem-vindo aqui ao estádio, Michel. Muito obrigado. É um prazer muito grande bem-vindo estar aqui para a gente poder conversar. O que representou essa desistência, de Oslo, na Noruega, à candidatura dos Jogos de Inverno de 2022? Eu acho que a desistência de Oslo, na realidade, ela faz parte de um processo que já começou há um bom tempo. Ou seja, o questionamento de quanto é necessário para a organização de uma edição de Jogos Olímpicos, seja de inverno, que é o que ocorreu com a desistência de Oslo, seja de verão, que é a Olimpíada que o Rio vai fazer em 2016. Então, ou seja, numa crise, no momento que a Europa está tentando sair de uma crise, em que vários países ainda se encontram em crise, você se apresentar para realizar uma edição de Jogos Olímpicos, seja de verão ou de inverno, tem sido visto com muito maus olhos pela população. Oslo não foi a primeira nesse processo de candidatura para Jogos de Inverno de 2022. Tudo começou com Munique, na Alemanha, ainda no ano passado, foi a primeira a desistir. Depois teve St. Moritz, na Suíça, que também desistiu. Veio a Estocolmo, na Suécia, que também desistiu. E todas essas três, junto com Oslo, e agora, e posteriormente, ou melhor, anteriormente, entre Oslo e Estocolmo, nós tivemos a desistência também de Cracóvia, na Polônia. Todas elas foi por um mesmo motivo. Não tivemos o apoio necessário da população para a realização dos Jogos. E as exigências? Pois é, por quê? Para a população, passa que é um evento caro, um evento suntuoso e que não vai trazer benefício nenhum e que só quem vai se dar bem com essa história toda é o Comitê Olímpico Internacional, ou seja, o COI, que é o dono das Olimpíadas, ou seja, quem organiza. Agora, por que dessas exigências? A gente tem que imaginar, o COI ele vai organizar na Olimpíada 32 campeonatos mundiais, que na realidade é o quê? É uma Copa do Mundo porque você tem futebol, é um campeonato mundial de atletismo porque todas as competições de atletismo vão ocorrer. Mesma coisa com esportes aquáticos, que envolve a natação, o polo aquático, o nado sincronizado. Então, quer dizer, não é fácil organizar isso tudo e também não é barato. Até porque uma grande parte disso aí, você inclui despesas com segurança. Então, parece que é muito caro. E aí, o que o COI tem feito para isso? O COI, já sensibilizado com isso, está tentando realizar uma série de mudanças nesse processo de escolha das candidaturas. E o que o COI tem feito? A mudança começa com a eleição, no ano passado, em setembro de 2013, do Thomas Bach para a presidência do COI. E o Bach, ele é um alemão e ele tem muito poder dentro do COI. E como é que eu vou dizer? A sua plataforma, o seu projeto, vamos dizer assim, de governo, era oxigenar o COI. De que maneira? Tornando o COI uma entidade mais aberta, renovar o público do COI, também tornar a candidatura, tornar para as cidades o processo de seleção de uma candidatura olímpica mais acessível. Mais acessível. Tá? Então, o que o Bach faz? Cheio dessas ideias, ciente do poder que ele tem, o poder político que ele tem, ele lança a famosa Agenda 2020, ou Agenda 2020, que é o quê? Em fevereiro desse ano, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia, ele comandou a primeira assembleia do COI, com todos os membros. E nessa assembleia, o que ele propôs? Olha, eu quero que vocês me deem sugestões, todas as sugestões que vierem na cabeça de vocês,
para que a gente aperfeiçoe o COI, tanto administrativamente, para que a gente aperfeiçoe os Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão, qualquer ideia. E no final do ano, em dezembro, nós vamos votar essas sugestões para saber quais que nós iremos aceitar e implementar. Então, nessa Assembleia em fevereiro, só na Assembleia, eles escolheram 166 sugestões. Depois disso, depois dessa Assembleia, houve um tempo que qualquer um, eu, você, quem está em casa nos assistindo, poderia enviar sua sugestão ao COI. De 166 pulou para 350. E esse pacote, esse conjunto dessas como é que eu vou dizer, sugestões, vão ser votadas justamente nos dias 8 e 9 em Monte Carlo, durante uma Assembleia Geral extraordinária, que foi convocada somente para fazer essa votação. E com relação às candidaturas, o que... E aí, em relação às candidaturas, que é um capítulo à parte, o que eles querem? Primeiro, tornar mais acessível. Como? O próprio Bá falou. De repente, é o momento da gente parar de fazer grandes viagens. De repente, é o momento da gente parar de investir em grandes elementos cenográficos, de gastar demais para tentar captar os votantes. Então, o que o Bá está falando é que, de repente, podemos ter um processo mais enxuto, sem que haja tantos gastos. E há também sugestões, por exemplo, de que o próprio COI passe a dar uma verba para que essas cidades, para quem estiver concorrendo, receba um percentual, receba uma ajuda, para que em cima desse orçamento ela possa desenvolver a candidatura dela. Então existem várias ideias a respeito desse processo para tornar a candidatura mais acessível. E uma das principais, que é considerada aí a mais forte, é com relação ao legado, que foi também um dos trunfos do Rio. Porque o Rio, quando ele concorre com Tóquio, Chicago e Madrid, se nós formos olhar dessas 4 cidades, né, Rio, Tóquio, Chicago e Madrid, dessas 4, a que a olhos nus é fácil ver, a que menos tinha condição é o Rio. Por quê? Porque as outras 3 cidades já estavam praticamente prontas. Não tinha nada de legado a deixar para a população. Porque a principal queixa nós vamos pagar muito por um evento que vai nos dar muito pouco de retorno. Sochi foram 50 bilhões de dólares, né, referentes a 112 bilhões de reais gastos. Rio de Janeiro, previsão para 36 bilhões. Já existe algum plano de redução nesses gastos? Olha só, aí é necessário a gente também pensar o seguinte: quando a gente organiza uma Olimpíada, o que eu, cidade sede, ou o que eu, país sede, quero? Sochi como Pequim 2008, que gastou 100 bilhões, bom, números extraoficiais, porque números oficiais Pequim não divulgou. O que tanto Sochi quanto Pequim queriam? Demonstrar força política, demonstrar pujança. Eu tive lá acompanhando os Jogos de Inverno de Sochi e posso dizer, o Vladimir Putin, ele criou uma cidade nas montanhas para mostrar que a Rússia tinha condições de sediar um grande evento. E mostrar também que tinha dinheiro, né? Que tinha dinheiro, que tinha força. Agora, passando para o Rio, o que o Rio precisa? Quer dizer, os gastos do Rio estão elevados? Estão. Mas a gente tem que ver também as obras que estão sendo feitas. Eu não vou entrar no mérito se há desvio de dinheiro, se há obra superfaturada ou não. Eu não estou entrando nesse mérito. O mérito que eu estou entrando é o seguinte: o que está sendo feito? Nós temos 3 linhas de BRT sendo feitas no projeto. Nós temos uma linha de metrô sendo feita. Também não vou entrar no mérito se era melhor sair da Carioca e ir da Barra da Tijuca do que fazer uma extensão de Ipanema à Barra da Tijuca. A minha discussão não é essa. A minha discussão é a seguinte: o que está sendo feito? Investimentos que requerem bastante recursos, mas que vão deixar um legado. Aonde era o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, vai ser o Complexo Olímpico do Rio. Né? Vai ser o Parque Olímpico dos Jogos do Rio.
Então seria o Parque Olímpico. Isso, o Parque Olímpico. Então, uma parte fica, né? Não aí tudo que fica. Uma parte do Parque Olímpico, ao término dos Jogos, vira legado. Sim. E se transforma no primeiro centro olímpico de alto rendimento do Brasil. Sim. O Rio de Janeiro, aí vai uma curiosidade, foi a única cidade em toda a história das Olimpíadas que ganhou uma sede olímpica sem ter um único centro olímpico de treinamento. Londres, que realizou 2012, tinha 12. Vamos ter o legado também em Deodoro. Que também terá o Parque Radical, que é uma das atratividades voltadas para o jovem. Outro benefício de mobilidade, o VLT, que vai circular por todo o centro do Rio. São muitos legados. Né? São muitos legados. Agora, é preciso que a população entenda isso, que isso chegue à população. Muita gente fala, não vai ter legado. Não vai ter legado que resolva todos os problemas do Rio, porque isso seria impossível. Mas vamos ter legados que vão acelerar a resolução desses problemas. Você acredita que mudou um pouco o tom de preocupação, né, com relação à preocupação do Comitê Olímpico Internacional depois que o Brasil realizou a Copa do Mundo? Mudou. Provou-se que a gente é capaz? Na realidade, todo mundo tinha muito medo de como o Brasil iria organizar essa Copa. Um grande evento, né? Que seria uma prova de fogo, a primeira prova de fogo para o Brasil. E nós temos que lembrar também que a gente estava vivendo aquele momento de manifestação. Ninguém sabia o que iria acontecer. Então, era um elemento a mais nessas dúvidas. Quando todo mundo viu que foi uma grande festa, uma grande celebração, que deu praticamente tudo certo, não vou dizer 100% certo, porque nós tivemos problemas. Alguns problemas. Mas são problemas que, entre aspas, são considerados normais durante um grande evento como é a Copa do Mundo. Então, quando todo mundo viu que foi uma grande festa, então aí já houve o primeiro ufa, vai dar tudo certo. E como é que surgiu essa oportunidade de você escrever no blog Rio 2016? Sim. Importante isso nesse momento, né? Foi bem legal, porque lá no jornal, enfim, no Lance, como eu vinha cobrindo essa parte, que na realidade, antes do Lance, eu trabalhava no Estadão, no Jornal Estado de São Paulo. Em 2007, quando termino os Jogos Pan-Americanos, eu me transfiro para o Lance. E aí o que acontece? Como eu já vinha acompanhando todo esse processo de candidatura do Rio desde o Pan-Americano, eu propus ao jornal que a gente fizesse um blog que acompanhasse estritamente a organização do Rio. Lançamento das mascotes, mudança da logo do time Brasil, mudança da logo do time Brasil, lançamento de mascote, que inclusive agora o Rio dá um novo processo, dá um novo passo na sua candidatura, que é o quê? Passar da Copa do Mundo, nós temos o quê? A Olimpíada. Agora é o momento da Olimpíada. Então, passada a Copa do Mundo, passada a eleição, vem aí um período de festas com o lançamento da mascote, que é em novembro, a abertura de credenciamento para compra de ingressos dos Jogos Olímpicos. A compra efetivamente vai ser feita no ano que vem. Reta final também das inscrições dos voluntários. Dos voluntários, que já tem 120 mil, quer dizer, o Rio vai precisar de 70, já está em 120 mil, e a expectativa é que esse número chegue a 300 mil. Então, quem quiser acompanhar todos os dias, sempre que pode, você... Sempre. Todas as novidades. Eu procuro atualizar o blog diariamente. Nesse momento não, porque eu estou de férias. Né? A gente roubou nas férias. Mas eu procuro atualizar diariamente e a discussão é somente sobre a organização, como a cidade está se preparando, o que ela está fazendo para realizar os Jogos Olímpicos. Vamos ser confiantes, né, Michel? Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Vamos ser confiantes. Vamos. Vai dar tudo certo, né? Com certeza. É isso aí, Michel. Obrigada por ter vindo aqui no estádio. Eu que agradeço, Dani. E vamos acreditar que tudo vai dar certo.